Salve, salve, galera tricolor. Tamo de volta com as principais novidades do nosso tricolor paulista. Acompanhe agora como foi a reapresentação do São Paulo para a temporada e em seguida veja como está a situação do nosso departamento médico. O Oscar já tá de volta, mas e o Lucas? Confira a seguir. O comunicador André Hernan deu novidades exclusivas sobre a reapresentação do São Paulo. E hoje foi dia de reapresentação é do verdade, São Paulo. depois de 13 dias, São Paulo voltando Os aí guerreiros às da Barra atividades. Funda voltaram hoje. Vai. Os jogadores se reapresentaram hoje, os atletas, enfim, já tinha uma parte, na verdade, trabalhando, né? Os jogadores que ainda estão no processo de volta de lesão, de transição, já estavam trabalhando e aí hoje o restante do elenco conheceu o Hernan Crespo, a comissão técnica, teve uma conversa, né, uma charla, para pegar a língua castelhana. O presidente, né, apresentou o Hernan Crespo, a comissão técnica, aí teve uma conversa, o Crespo falou um pouco da trajetória dele, do conhecimento dele de São Paulo, das pessoas que ele conhecia no clube, falou um pouco da metodologia dele de trabalho, e aí teve um trabalho ali, um início de trabalho, uma coisa assim que deixou uma impressão muito positiva, né? É óbvio que todo começo de trabalho deixa tudo Dá muito, aquele gazinho, né? dá aquele gás e tal. Parece mas tomar um suco. Isso, dá aquela força, aquela energia. Assim, as primeiras impressões de quem está conhecendo o Crespo agora, de quem está conhecendo a comissão técnica, são muito positivas, porque é aquilo que a gente vinha falando e que o próprio Crespo falou na apresentação dele. O cara está com muita vontade. Então, assim, a galera, por exemplo, de DM, de refis, de preparação física, funcionários e tal, que não conheciam o Crespo, falou, pô, esse cara está aqui com muita vontade, o cara parece que chegou aqui, parece que está na Disneylândia, aqui o cara quer fazer tudo, opa, vamos lá, vamos aqui, sabe? Então, assim, viram um cara com muita vontade de querer fazer logo as coisas. Sabe aquela coisa, parece que tem jogo amanhã, então ele já quer preparar o time, já quer fazer as coisas, já conversando com os jogadores, claro, voltam num ritmo muito ainda assim, faz a parte física, vai no refis ali fazer uma bicicleta, uma parte física, uma musculação. E o Crespo ali, ó, do lado dos caras ali na bike ergométrica ali, fazendo uma musculação. E ele ali conversando com os jogadores e tal. Então, assim, isso foi visto de uma maneira, assim, muito positiva. O cara tá com muita vontade, de fato. E o legal também de trazer de bastidor, que eu apurei, é uma atualização do DM, dos jogadores machucados, né, que estavam lesionados. Me disseram que o Marcos Antônio e o Oscar já estão prontos para serem escalados. Se tivesse jogo amanhã, Marcos Antônio e Oscar no time titular, pode escalar. Boa notícia, hein, pode gente? Escalar. Finalmente. E o Oscar fez um exame de imagem e a lesão muscular que ele tinha, que ele teve uma relesão, que machucou no mesmo lugar, só para recapitular, ele teve a lesão num jogo treino, aí depois ele foi no primeiro jogo da Libertadores contra o Tadieres, era para ele ter ficado no vestiário no intervalo, aí ele ficou mais um tempo, forçou, estourou. Aí ele teve que parar para tratar, e aí ele perdeu muitos jogos. Então, assim, ele parou, tratou e já está cicatrizada a lesão. Ele fez um exame que mostrou que está totalmente cicatrizado. Então, assim, o Oscar já está voando pronto para quarta e domingo. Quarta e domingo. Já foi colocado a força física. Mas será que ele já volta nessa intensidade toda aí? Já volta nessa intensidade. Agora é ritmo de jogo. Tá pronto. Ele tá zerinho. Opa. Motor tá zero, vamos dizer assim. Então, Oscar e Marcos Antônio estão aptos, prontos para escalar. A questão do Lucas ainda requer mais uma semana. Eita! Porque a questão dele não é óssea, a questão dele não é na cápsula do joelho. Então, assim, o Lucas quer voltar 100% seguro. É aquela coisa do Oscar, só que com um trauma, né? Diferente do Oscar, que foi muscular, a questão do Lucas é trauma. Então, assim, a pancada, ele quer voltar sem sentir nada de dor. Porque o Lucas, quando voltou, ele voltou ainda sentindo um pouquinho de dor, mas vamos lá que vamos jogar, o importante é jogar. Ele deu aquela entrevista, né? Ele falou, em 2 semanas eu volto. 10 dias. Era uma expectativa que não se confirmou. E aí, quando ele voltou, ele sentia muita dor. E aí ele decidiu, então, parar, porque de fato não estava mais rolando. No treinamento sentia dor, não estava rolando. E aí o Lucas, então, vai usar ainda essa pré-temporada, essa mini pré-temporada, para terminar o tratamento. Ele está fazendo o exame, não tem lesão, não tem edema, não tem a pancada. A questão mesmo é ser submetido ao esforço físico e sentir dor. Então, ele quer estar fazendo o esforço máximo, submetido à carga pesada e não sentir dor. Então, é uma segurança do atleta em conjunto com os médicos do clube.
Você falou no tempo, mais uma semana. Mais uma semana dentro da pré-temporada. Para aí sim... Bom, aí começar as atividades de treino de mesmo. Transição, de transição e ir para o campo. Próximo compromisso do São Paulo é contra o Flamengo no dia 12 de julho. Então, a gente está em 26 de junho, ainda tem um tempo aí para ele ir se recuperando. Será que dá para imaginar um Lucas nessa volta de Campeonato Brasileiro ou vai depender muito Vai depender muito dessa sentir? semana. Tá. Dessa próxima semana vai depender muito do que vai acontecer nessa próxima semana. De qualquer forma, é uma pausa que veio a calhar, né? Porque é o tempo que o Lucas está fora, o Oscar precisando se recuperar também, então deu aquele respiro para que esses jogadores voltem aí à sua melhor forma. Uma lesão, né? Na verdade, essa pancada que o Lucas sofreu, que se estendeu mais do que se imaginava, do que ele mesmo imaginava. Inclusive, ele já declarou isso. Mas é legal quando chega técnico novo, né? Dá aquele gás, up nos jogadores, todo mundo rendendo. Se você tiver o Lucas no campo, nesse período da intertemporada, da mini pré-temporada, aí você fica só com o Caleri no DM. Porque aí é uma lesão mais grave. Não volta a temporada. São 2 meses que ele já está fora. Provavelmente não volta na temporada. Então, tem o Luiz Gustavo, que está já no campo treinando, né, trabalhando já. E ele está bem? Tá. Ele está, assim, confiante, seguro? Já claro, sendo cumprindo observado. um cronograma bem restrito ali e tal, vai voltar seguro, mas já está no campo. Então, assim, no DM tem Lucas e Caleri, e aí se você tiver o Lucas nessa semana já no campo trabalhando, mesmo que seja transição, você vai ter só o Caleri. Então, isso é uma baita novidade aí pro São Paulo. Depois, né, depois do vendaval, né? Nossa, depois que o Zubeldia sofreu com todo mundo lesionado, cada hora perdia não sabia mais o que fazer ali, improvisando de todo jeito, agora é uma nova vida. Mas era o que a diretoria ponderou com o Zubeldia quando ele deixa o cargo à disposição depois do jogo contra o Vasco. Calma, vai ter os lesionados aí e tal, vamos repensar. Mas aí, enfim, já era fim de ciclo mesmo, né? Enfim, passou, né? Agora o São Paulo vai escrevendo aí uma nova página com o Hernan Crespo no comando. Bom, deixa eu passar aqui um pouco do DM, né? Do São Paulo. O São Paulo que se reapresentou, teve uma conversa lá com o Crespo se apresentou aos atletas que ele obviamente não conhecia, os que ele já trabalhou no São Paulo à época em que foi treinador, 4 anos atrás. O Marcos Antônio e o Oscar já estão treinando normalmente, são jogadores que estão aptos aí a jogar. Especificamente do Oscar, o Oscar fez inclusive um exame e está totalmente cicatrizada a lesão que ele teve ali muscular. Então é um jogador que inclusive está voando nos treinamentos, né? Está muito bem nos treinamentos o Oscar. É um jogador que está pronto para quarta e domingo. Um jogador que não tem mais risco de ter novamente uma lesão muscular. Então é um jogador que está fortalecido inclusive fisicamente. O fato dele ter parado para tratar 100% a lesão, foi muito bom essa parada para ele, né? Foi muito boa, muito positiva, né? Então o Oscar cicatrizou totalmente a lesão, fez o exame mostrou, né? O exame de imagem mostrou que está totalmente cicatrizado, ele não sente dor, não sente incômodo nos movimentos, está bem fisicamente, voando, é um jogador que nunca teve um histórico de lesões, então ele está pronto para ser submetido a essa coisa da carga física, né? Do esforço físico, então está pronto para quarta e domingo, o Oscar, que é um jogador muito importante e desfalcou o São Paulo aí nessa reta final, jogos de Libertadores e também de Campeonato Brasileiro. Então o Oscar bem fisicamente, Marcos Antônio de volta, então o São Paulo já tem esses atletas. Ferreirinha já está quase pronto para voltar a reforçar o São Paulo. A questão ainda que gera dúvida é o Lucas. O Lucas ainda vai precisar de um tempinho, então nessa intertemporada, assim, nessa pré-temporada curta aí que o São Paulo vai ter, um período ainda o Lucas ainda vai se recuperar, então há uma dúvida ainda de quando ele vai retornar. Tem ainda essa semana que o São Paulo ainda vai usar para tentar recuperar o Lucas, para trabalhar no campo, aquela coisa toda, para poder fazer aquela transição. Então o Lucas ainda vai esperar mais um pouquinho, porque foi um trauma, uma dor. O próprio Lucas falou, né, que é uma pancada que é equivalente a uma batida de carro, né, no joelho. Então um jogador que volta a sentir dor, então há um cuidado a mais em relação ao Lucas Moura, dessa lesão que ele teve lá no Campeonato Paulista, e aí tem esse cuidado a mais. Os demais jogadores, né, aí estão trabalhando, né, os outros já trabalhando no campo, na reapresentação, mas esses jogadores que estavam no departamento médico são os jogadores que estão ainda sob cuidados ali dos fisioterapeutas, enfim, da parte física e dos médicos do São Paulo, todos trabalhando com a nova comissão técnica, passando relatórios e tudo que acontece para a nova comissão técnica de... E aí, família, gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal para sempre acompanhar as novidades do Tricolor. Comente aqui embaixo o que você achou destas notícias. E vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Vamos ser campeão!